Bayern de Munique 3-2 para cima do Borussia Dortmund, um jogaço clássico alemão que foi praticamente uma final antecipada do campeonato alemão e que termina com uma baita vitória do Bayern de Munique. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes destacar que eu estou fazendo esse vídeo basicamente 10h15 da manhã desse domingo e eu trago vídeo novo todo dia. Eu já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo. Destacar ainda que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Bayern de Munique. No outro canal, a classificação do Novo Horizontino. O Novo Horizontino eliminou o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. Então fica essa outra sugestão. Destacar ainda que, para quem gosta, para quem simpatiza com o Bayern de Munique, eu separei capinha de celular do Bayern de Munique. Deixei o link aí nos comentários, tem várias versões diferentes. Então, para quem gosta, para quem simpatiza com o Bayern de Munique, fica essa sugestão. Link aí nos comentários. Falando sobre o jogo, um primeiro tempo onde o Borussia começou melhor, em vários momentos o Bayern de Munique tendo mais a bola, natural, pela característica de jogo do Bayern. Só que o Borussia Dortmund sempre que espetava contra-ataques, seja com jogadas curtas ou até mesmo bolas longas, que foi ali que o Borussia deu mais perigo, dava perigo nesses contra-ataques o Borussia Dortmund. E próximo ali da metade do primeiro tempo tem uma bola parada. O Svensson, que joga de ala esquerda nesse time do Borussia Dortmund, conseguiu um cruzamento perfeito e o Schlotterbeck cabeceia para ali o Borussia Dortmund abrir o placar. O Borussia teve outros escapes onde poderia ter feito o segundo gol e o Bayern de fato produziu muito pouco no primeiro tempo. O Borussia foi melhor e de fato ele estava dando para sonhar com essa vitória do Borussia que nivelaria muito mais o campeonato alemão. Se o Borussia vencesse como estava vencendo no primeiro tempo, a diferença de pontos do Bayern pro Borussia Dortmund ficaria em 5 pontos. Porém, no segundo tempo o Bayern virou, vou comentar sobre isso aqui no vídeo, né? E com isso a diferença em pontos com esse resultado tá em 11 pontos, cara. E a gente fechou a 24ª rodada agora do campeonato alemão e tem 34 rodadas, né? Porque são 18 times. E em 34 rodadas, a gente está falando de mais 10 rodadas, uma diferença de pontos de 11, eu acho quase impossível com que o Bayern perca esse título agora. O Borussia teve a chance, o Borussia estava vencendo, mas no segundo tempo o Bayern foi avassalador. Vale destacar aqui na reta final do primeiro tempo, o Henry Kahn teve que sair, e ele estava fazendo um jogo bom, é uma grande liderança desse time do Borussia Dortmund, aquele mesmo ex-Juventus, ex-Liverpool. E entre o Ben Sebaini, que tá muito mal, cara. Ele fez uma Copa Africana de Nações, num geral, ruim com a seleção da Argélia. E nesse retorno pro Borussia Dortmund, voltou muito mal. No meio de semana, o Borussia foi eliminado pela Atalanta. Foi uma quebra de expectativa muito grande, por sinal. Porque se o Borussia passasse, enfrentaria o Bayern de Munique. Teria Borussia Dortmund e Bayern nessas oitavas de final da Champions. Seria um confronto magnífico. Só que o Borussia pipocou, tomou 3-0. E agora vai ter Atalanta e Bayern de Munique, que o Bayern é bem favorito, pode ter uma zebra, o Atalanta pode passar, é claro, mas o favorito é o Bayern. Se fosse o Borussia, o Bayern também seria favorito, mas seria um clássico interessantíssimo de se ver na Champions. Só que o Borussia pipocou e naquele jogo o Ben Sebaini fez um jogo tenebroso, foi muito mal, e o Kobel também, numa saída de jogo muito ruim, já nos acréscimos do segundo tempo. E ali tem um pênalti no último lance que a Atalanta converte e com isso se classifica. Era só o Kobel dar um chutão que o Borussia ia para prorrogação. Ele tentou sair jogando, errou e ele teve um pênalti e o Samardzic bateu de forma magnífica para a Atalanta eliminar o Borussia. Uma frustração grande, né? Seria bem bacana ver Borussia e Bayern na Champions. Enfim, mas neste jogo que eu tô comentando, fecha o primeiro tempo nesse 1-0. Enfim, e que eu falei, o Henrique que saiu sentindo, entrou bem Sebaini e ajustou por completo essa linha de defesa do Borussia Dortmund, porque a princípio era o Schlotterbeck pela esquerda, o Anton como zagueiro central e o Henrique pela direita. Com a saída do Henrique e a entrada do Ben Sebaini, o Ben Sebaini é canhoto, né? Então o Schlotterbeck, que normalmente muda de posição, né, vem para o outro lado, continuou pela esquerda, e o Ben Sebaini entrou pela direita, entrou meio que improvisado, né, cara? Porque ele é canhoto, é lateral esquerdo de origem, inclusive. Lateral esquerdo ofensivo na época do Borussia Mönchengladbach, inclusive. Enfim, teve essa mexida que defensivamente piorou o Borussia Dortmund. E vai para o segundo tempo, e o jogo muda. O Bayern percebe a qualidade que tem e vai para cima do Borussia. De forma muito rápida, consegue gol de empate, um passe maravilhoso do Joshua Kimmich,
Um passe incrível para o Gnabry. O Gnabry escora para o meio da pequena área. E o Harry Kane de frente para o Kobel. Tem muita qualidade para tirar dele. E ali o Bayern de Munique empata. Aqui é a assistência do Gnabry e gol do Harry Kane. Mas o mais impressionante e o maior ponto para esse gol ter saído é o passe do Kimmich. Isso não aparece na estatística, mas o gol só saiu graças ao Kimmich. O segundo tempo do Kimmich foi um negócio extraordinário. O Kimmich como lateral direito é muito bom jogador. O Kimmich como volante é um dos melhores jogadores do mundo. É impressionante o que o Kimmich joga. Sem bola, um nível de dedicação muito grande, um nível de posicionamento muito bom, uma intensidade muito alta e com bola, muita qualidade, excelentes passes e ainda chega bem à frente para finalizar. O jogo do Kimmich foi extraordinário. O segundo tempo do Kimmich foi um negócio absurdo. Tanto é que eu vou comentar como foram os outros gols, né? O Harry Kane fez 2. Então, naturalmente, a tendência seria eu dizer que o Harry Kane foi o craque da partida. Mas para mim, o craque da partida é sem dúvidas o Kimmich. Porque o primeiro gol só saiu graças a ele, uma visão de jogo incrível. E o gol da virada é dele. Um golaço, por sinal. Então, assim, o Kane muito bem posicionado nas oportunidades que teve e é por isso que converteu elas. Só que o craque do jogo, o cara mais importante para essa vitória do Bayern foi o Kimmich. Essa é a minha opinião, pelo menos, né? Enfim, ali o Bayern empata o jogo. Minutos depois, o Stanisic tem um ataca o espaço pelo lado direito, ameaça cruzar a bola para o meio e dá um breakzinho, dá um corte. O Schlotterbeck deixa o pé e comete o pênalti. Um pênalti besta, mas que de fato foi pênalti indiscutivelmente. E o Stanisic, cara, que desde a época do Bayer Leverkusen já mostrava essa vertente ofensiva. Ele era zagueiro, virou lateral e um lateral que chega bem à frente, né? Grande jogo do Stanisic, por sinal. Enfim, ali o pênalti é marcado e o Harry Kane vai para a cobrança. Ele nem bate tão bem. O Kobel acerta o canto, o Kobel acerta a bola, o Kobel quase defende, mas ela entra. E ali o Bayern vira o jogo pro 2-1. 2 gols do Harry Kane. E ali parecia que o Bayern ia retomar o controle da partida e sair com a vitória. Só que chegando com 35 do segundo tempo praticamente, um cruzamento do Sabitzer e o Svensson infiltra. E finaliza muito bem com a perna ruim, a perna direita, uma finalização bem difícil. Faz um golaço. E ali o Borussia Dortmund consegue o empate. A comemoração bem bonita dele. Ele sai comemorando, dá uma pirueta assim. Parecia o Rony. Enfim, belo gol do Svensson. E ali o Borussia empata o jogo para ganhar confiança de novo. Se terminasse empatado já seria difícil conseguir tirar essa margem de pontos do Bayern. Mas continuaria vivo o campeonato. Porém, os jogadores do Borussia nem comemoraram tanto, já foram numa ansiedade de querer voltar para o jogo, início de querer voltar para o jogo. Acabaram não estando tão conectados defensivamente e logo na sequência, menos de 5 minutos depois, o Kimmich fez o gol do Bayern. Uma jogada onde o Olise, que não jogou nada por sinal, o Olise é um baita jogador, faz uma temporada incrível, mas este foi um dos piores jogos do Olise com a camisa do Bayern de Munique. Muitos erros técnicos para um cara que tecnicamente é um esculacho, é um absurdo. E tomadas de decisões ruins, chutes não tão bons, passes ruins, erros de domínio. Um Olise que foi bem abaixo do que a gente está acostumado a ver, ainda mais com a camisa do Bayern de Munique. No Crystal Palace ele já fazia chover, já jogava demais. Só que no Bayern de Munique a gente viu o Olise chegar no prime, né? Jogar uma barbaridade. Mais um dessa geração francesa que joga demais, né? Enfim, a França que, tem o Dembélé que é o melhor jogador do mundo. O Mbappé que tem tudo para se tornar o maior artilheiro da história das Copas. Em pouco tempo, a questão de tempo para ele se tornar o maior artilheiro das Copas. Ele jogando essa Copa, vai fazer mais uns 3, 4 gols pelo menos. Na próxima, fazendo mais uns 3, 4 gols, ele já vira o maior artilheiro da história das Copas. O Mbappé é realmente um cara que vai entrar para a história. O Olise que joga demais. O Griezmann nesse momento final de carreira, mas ainda joga demais. É de fato uma geração francesa que toda hora... O Doué que joga muito. Toda hora aparece um jogador diferenciado, cara. O Olise é mais um desses. Mas no jogo foi mal. E ele cruza, o cruzamento é interceptado, só que ela volta nos pés do Kimmich. O Kimmich chega finalizando com a perna ruim, com a perna esquerda, perfeitamente na gaveta. Um golaço do Kimmich para fechar o placar nesse 3-2. Com isso, vitória do Bayern de Munique. Um jogo que o Borussia Dortmund fez um primeiro tempo melhor, mas no segundo tempo o Bayern voltou com uma chavinha diferente, percebendo que é melhor. O Bayern de Munique é melhor que o Borussia. Se não fosse, o Borussia não teria pipocado como pipocou para a Atalanta. O Bayern é um time muito mais confiável,
é um time melhor no geral. Tanto é que eu acho que nem tem tanta rivalidade entre o Borussia e o Bayern, porque o maior... rivalidade tem bastante, é lógico. Mas o maior rival do Borussia, eu tava vendo, descobri isso jogando FIFA. O maior adversário do Borussia é o Schalke, cara, Schalke 04. Só que o Schalke morreu, né? Segunda divisão do futebol alemão já há um bom tempo. Enfim, o Schalke já chegou a ter o Huntelaar no seu ataque, né? Atacante holandês. Enfim, mas de alguns tempos para cá, o Borussia chegou em um nível tão alto que é como se fosse a rivalidade da Juventus com a Torino, né? A Juventus é muito mais forte e o Borussia é muito mais forte que o Schalke. E aí a Juventus começa a criar rivalidade com o Milan, com a Inter de Milão, com a Napoli. E é a mesma coisa, o Borussia teve que começar a criar rivalidade com o Bayern de Munique, né? Porque a diferença dele pro rival natural dele era muito grande. E aí é Borussia e o Bayern, o maior clássico da Alemanha pelo tamanho das equipes, não necessariamente pela rivalidade, né? Enfim, é como se fosse um Flamengo e Palmeiras, ao invés de um Flamengo e Vasco, né? É tipo isso. Porque Flamengo e Vasco é um jogo onde o Flamengo hoje já é muito superior. E aí o nível de competitividade e rivalidade com o Palmeiras se acentua porque são os dois mais fortes. É tipo isso que acontece com o Borussia e Bayern. Enfim, num geral, um primeiro tempo onde o Borussia foi melhor e saiu vencendo por isso. No segundo tempo, um Bayern de Munique com muita qualidade individual, tendo um centroavante que se posiciona e finaliza muito bem, fazendo 2 gols, o Harry Kane. E com o Kimmich destruindo. A partida e o segundo tempo que o Kimmich fez foi algo extraordinário. Ele, na minha visão, foi o nome da partida. O Svensson foi muito bem, fez um gol, deu uma assistência. O Kane foi muito bem, fez 2 gols. Mas para mim o nome da partida é o Kimmich. A assistência que ele deu, a pré-assistência, né? Pro primeiro gol do Bayern, onde ele cruza, o Gnabry escora pro Kane e ele sai o gol. E o gol da virada é dele. Cara, o nome do jogo é o Kimmich. Muita gente vai falar que foi o Kane, mas quem de fato mudou o jogo foi o Kimmich. Com isso, vitória do Bayern de Munique, abre 11 pontos em relação ao Borussia Dortmund e agora é questão de tempo para o Bayern de Munique ser o campeão alemão. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!